Olá pessoal, eu sou Rafael Diciano e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje um apartamento de 200 metros com uma área externa incrível que eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Então vem comigo. A premissa desse apartamento foi criar um espaço para uma família composta por um casal e uma filha pequena. E o interessante desse apartamento é que ele ficou desocupado 5 anos. Na verdade, ele nunca foi habitado. Então, assim que eles terminaram a construção, ele ficou vazio e os meus clientes adquiriram o imóvel. Então, a partir daí, nós começamos uma grande reforma. E detalhe, uma reforma em prazo recorde, apenas 4 meses. Desde projeto, aquisição de todo o mobiliário, reforma da edificação e decoração. E o detalhe é que praticamente todo o mobiliário, praticamente tudo que existe dentro do apartamento foi comprado novo. Então meus clientes solicitaram peças novas. Então foi um projeto criado do zero, com poucas e geralmente peças mais decorativas que foram adicionadas ao projeto. Então nós seguimos aqui a nossa premissa projetual, né? Um piso nós mantivemos, que é um piso acetinado neutro, as paredes brancas, um trabalho com marcenaria, que é um elemento que eu gosto muito, e dando ênfase nos detalhes, que é onde eu gosto de colocar cor, nas decorações, nos adornos, nas almofadas. Nós dividimos esta sala ampla em 3 ambientes, um living, sala de TV e uma sala de jantar acoplada a uma gourmet. E o bacana é que aqui nós pensamos em um living mais diferente. Nós colocamos 2 poltronas neutras, esse tapete lindo em juta, com esse trabalho bem artesanal nas bordas, e um banco bem legal, que aqui nós trouxemos um detalhe de cor, que foi esse cetim azul. Para dar igual eu falei, aquele toque de cor, já que o mobiliário e a base do apartamento ele é muito neutro. E como elemento de destaque, com toda certeza, nós temos essa estante maravilhosa. Essa estante, eu gosto muito de usar estantes nas decorações dos meus projetos, e eu tenho usado cada vez mais. Por quê? Estante é um elemento de você colocar partes de decorações até afetivas da sua vida, né? Então são elementos que você vai trazendo de viagem, que você vai conectando com a sua vida. Então aqui nós temos, embora nós não tenhamos tantas peças afetivas, porque minha cliente ela não tinha tantos adornos, agora que ela está adicionando as peças, mas nós temos alguns elementos bem interessantes, como por exemplo essa santinha. Ela recebeu um lugar de destaque desde o começo. Nós pensamos num nicho central grande para colocar ela em evidência, porque foi um presente de casamento que ela ganhou da mãe dela. Então nós colocamos esse nicho, colocamos um quadro para dar um efeito e terminamos a decoração dele com esse globo. Esse globo ele também não está aqui à toa, é porque ele representa uma das paixões da minha cliente, que é viagens. Então, como ela ama viajar, nada melhor do que um globo para poder representar isso. E aí nós adicionamos vários elementos para dar aquela sensação de aconchego. Aqui eu quis uma estante quase que aleatória, nada daquilo muito certinho que desse a impressão de uma mostra de decoração. Então aqui nós temos várias peças com elementos bem interessantes, como por exemplo aqui essas 2 vasilhas de vidro, esses dois potes de vidro. Essas rolhas são todas rolhas de vinhos que minha cliente tomou junto com o marido. Então foram rolhas realmente que foram tomadas, então eles gostam muito de tomar vinho. Então esse living ele foi pensado para isso, para receber o casal tomando um vinho. Aqui a mesinha de apoio, então eles sentam aqui, alguém senta aqui na frente, bate um papo. Então realmente essa é a ideia deste ambiente. Ainda sobre essa estante eu quero falar mais de alguns detalhes da decoração. Por exemplo, esses quadrinhos de viagens, são quadrinhos que ela trouxe, tá? Da viagem aqui Paris, quando ela foi a Paris. Eu gosto muito de trazer alguns elementos no verde também, então nós temos vegetações aqui, uma renda portuguesa. São plantas de interior e que são fáceis de manutenção.
Então aqui nós temos outros tipos de vegetação. Aqui bem bacana também, eu gosto de trazer, ao mesmo tempo que eu trago elementos muito tradicionais para estantes, como por exemplo o murano, e aqui uma caixinha com os livros que são livros da família. A família é de advogados, então tem muitos livros de direito aqui. Então aqui nós colocamos no fundo, para dar uma quebrada, esses 4 quadrinhos. E esses quadrinhos eles são de um projeto social de mulheres que eram vítimas de violência. Então elas criaram esse trabalho que eu acho fantástico, artesanal, que valoriza nosso artesanato brasileiro, e nós trouxemos aqui como elemento de destaque. Outras vezes nós trazemos alguns potes de vidro para trazer uma leveza, mas com um design diferenciado, igual aqui que tem essas bolinhas. Então são elementos que nós fomos pontuando. E como ele é cor principal, nós adicionamos o azul. Primeiramente por conta do manto da Santinha, que tem esse azul bem bonito. Então vocês podem ver que nós temos vários pontos de azul nesse vaso, nós temos pontos de azul naquele outro vaso. Então nós temos essa unidade visual. Então nós temos vários elementos, mas nada que, vamos falar assim, que chame a atenção mais do que o resto. Você, ao olhar a estante como um todo, você tem uma visão, digamos que homogênea. Esse cantinho aqui ele é muito especial. São também viagens da minha cliente. Aqui a gente tem Vaticano, Roma. Ela trouxe esses cartões postais de viagens e ela não sabia o que fazer. Esses cartões postais estão guardados há muitos anos. E quando eu os vi, eu falei, não, a gente vai emoldurar e criar uma composição. Então eu quis emoldurá-los. Essas duas aqui, nós colocamos uma moldura metalizada e aqui uma moldura no preto. E a ideia à medida eu falei para ela, Giovana, vai viajando, vai trazendo mais cartões postais e vamos encher essa parede aqui com memórias afetivas de viagens. Então olha só que bacana, são peças que ela estava sem utilização, sem saber. Sabe aquela quando você viaja, aí você vai trazendo coisas de decoração e vai guardando na gaveta e nunca usa? Aí eu já trouxe uma função para ela. Então são peças que estavam guardadas há muito tempo e nós as utilizamos dando destaque aqui na decoração. E o bacana desse apartamento é que antes de nós começarmos as obras, Leonardo, nosso videomaker, veio aqui e fez umas filmagens bem legais de antes. Então vocês vão conseguir ter uma conexão de como era e como ficou bacana num período muito curto de tempo para uma obra, literalmente uma obra do zero. Agora falando desse cantinho aqui, aqui um espaço de sala de TV, tá? Então nós temos 2 ambientes numa mesma sala aqui com a televisão. Aqui nós usamos um travertino, ele é um travertino nacional, mas nós escovamos ele para ficar esse efeito liso, para sair um pouco daquele tradicional aspecto mais áspero, né? Então nós colocamos aqui um travertino para dar um efeito. A televisão sem o rack, que é uma peça que eu estou tirando muito dos meus projetos, até porque hoje é tudo conectado no celular, então quase você não precisa mais de rack. E como aqui ficaram 2 ambientes, eu achei melhor não pôr nada, preferi colocar uma poltrona com um banco bacana, para não ficar cheio. Então aqui uma televisão, aqui o apartamento ele é todo automatizado, então você consegue controlar tudo pelo celular. Aqui nós temos um tapete de tear manual, discreto, é um tapete que minha cliente já tinha, esse tapete. O sofá, nós colocamos um sofá também bem neutro. Para dar uma quebrada, nós colocamos essa manta no terracota e uma poltrona bem confortável e discreta. Então ficou uma sala neutra, uma sala confortável, mas assim, extremamente funcional. Vocês que já me acompanham sabem o quanto que eu gosto de tirar o máximo de elementos visuais nos meus projetos. Então vocês sabem que eu gosto muito de usar a marcenaria para mimetizar ao máximo as portas. Então aqui nós temos o mesmo elemento, inclusive a mesma cor de marcenaria no apartamento inteiro, para criar uma conexão. Então aqui nós temos aqui uma porta, que é a porta do lavabo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. O lavabo nós não fizemos grandes interferências. Essa bancada no travertino nacional, ela já existia, nós não mexemos em nada. Nós colocamos os papéis de parede, tá? E a decoração, que eu acho que foi o grande detalhe deste projeto.
papel de parede geométrico no fundo e na parede à frente dele, um grande espelho. Atrás desse espelho tem ali uma janela, mas a gente escondeu essa janela atrás do espelho. E elementos decorativos. Aqui, por exemplo, esse banco maravilhoso de machetaria, que é um trabalho manual incrível, com uma vegetação, um vaso de vidro translúcido com uma vegetação mais alta, também uma folhagem mais alta de moreia, para dar uma altitude para o projeto, dar um elemento mais alto, né, esse detalhe. E basicamente foi isso. Nós mantivemos os metais, então assim, foi um lavabo que foi não passou por grandes interferências, mas que ele ficou muito charmoso por conta da decoração. Então às vezes você quer dar uma mudada no seu lavabo, mas sem fazer grandes interferências. Eu não quero trocar a bancada. Aqui a gente tem uma bancada no Travertino Nacional, o famoso Bege Bahia, que é um material assim muito simples. Mas olha só o quanto que o banheiro foi renovado com um papel de parede interessante e com a decoração. E logo aqui ao lado nós temos a varanda gourmet com uma sala de jantar. Aqui nós usamos elementos também bem neutros, tá? Nós temos uma mesa em lâmina de madeira natural mais escura, então ali nós temos uma marcenaria mais clara, mas aqui eu quis pontuar uma madeira mais escura, umas cadeiras bem confortáveis com tecido no buclé, tá? Aqui nós usamos 3 pendentes em palha natural, que eu gosto muito, para trazer um design diferente para a peça. Uma mesa de centro decorativa, que eu gosto muito dessas folhas, desse vidro metalizado, que dá um design diferente para a peça, fica bem legal, eu gosto que dá um toque diferenciado. E assim, vocês podem ver que ele está totalmente conectado com os outros 2 ambientes, então é tudo homogêneo, sem ter realmente um ponto de destaque que chama mais atenção que o resto. Então eu gosto muito esse efeito mais orgânico, sabe? Aquela que tudo se conecta. Então tudo tem um porquê, mas os elementos conversam entre si. Aqui nós temos uma parte que não sofreu tanta interferência, porque ela já estava dessa forma. Nós apenas revestimos ela com o travertino escovado, que é o mesmo que tem aqui na parte da TV. Fizemos a marcenaria e, assim, bem tranquilo, colocamos nas prateleiras com decoração. Aqui também nós temos uma outra vasilha que já começou a ser tomada pelos clientes para encher de rolhas de vinho, que eu acho muito bacana. E vai contando a história da família, né? Eles vão vivenciando o espaço e vai colocando essas rolhas que são memórias também afetivas da família. E aqui nós temos um detalhe bem interessante, que é uma cristaleira, uma solicitação especial da nossa cliente. Como nós temos ali um elemento visual muito marcante, que é uma estante, aqui eu quis algo bem discreto. É um desenho bem simples, ela em marcenaria com as portas em vidro. E por dentro, olha só que detalhe interessante. Nós temos aqui lá no fundo, aqui embaixo, gavetas, né, para guardar pratos, de acordo com a solicitação da nossa cliente. Mas no fundo nós colocamos o mesmo tijolinho em formato brick, que é o travertino, que tem usado tanto ali na televisão quanto ali na churrasqueira. Então, assim, quando ela está fechada, você não vê esse detalhe, mas quando você abre, é um detalhe a mais. É um detalhe que mostra que foi tudo muito bem pensado e planejado. Aqui nós temos agora a cozinha do apartamento, que foi um desafio. Por quê? É uma cozinha pequena para o tamanho do apartamento. Então nós fizemos poucas alterações para dar mais ênfase nos armários, que é uma solicitação de todos os meus clientes. Bastante armário na cozinha. Então aqui nós fizemos a troca do revestimento, colocando essa peça da Decor Tiles, tá? Nós adicionamos esse pedaço de bancada que não tinha para o cooktop, usando o mesmo material que já existia antes, que nós resolvemos manter, e colocando bastante armário. Então ficou uma cozinha muito funcional, tá? Ela realmente não chega a ser uma cozinha estética, mas ela é muito funcional. Então é o que nós precisávamos para esse espaço. Indo para a área dos quartos, de novo, uma marcenaria, mimetizando essa porta e essa passagem. Eu gosto muito de separar os quartos da área social, porque traz realmente essa privacidade para os moradores, caso estejam recebendo uma visita, os outros moradores terem essa privacidade. Então nós usamos o mesmo material na marcenaria, e aqui nós temos 3 suítes que eu vou mostrar para vocês.
Como o quarto ele é um espaço pequeno, eu prefiro muito mais colocar menos elementos visuais, não trabalhar tanto com elementos impactantes, para que fique algo mais aconchegante, mais leve. Então, para isso, nós temos alguns elementos bem interessantes. Claro que um ponto muito importante nesse projeto foi a cama, que foi a solicitação da nossa cliente, que ela já tinha essa cama e ela não queria desfazer dela, que ela gostava muito. Então, para dar um efeito, nós colocamos esse painel atrás, que é um painel feito sob medida. Nós escolhemos a cor dele, ele tinha mais folhas, nós tiramos um pouco de folhas para ficar mais leve. Nós pontuamos também com 2 pendentes também na lâmina de madeira natural, que traz um tom sobre tom com a cama, tá? Uma madeira mais escura, assim como 2 mesinhas laterais. Aqui nós não queríamos mesas de cabeceira fechadas, feitas em marcenaria, porque como o quarto é pequeno, a mesinha lateral ela dá uma leveza maior, ela dá a sensação de amplidão muito maior do que se fosse aquela mesinha fechada. E finalizando o espaço, um elemento que eu gosto muito, que é a cortina no linho claro, que eu gosto muito porque dá uma leveza grande para o espaço. E aqui um banco recamier, porque como o closet ele é dentro do quarto, um espaço para nossos clientes trocarem de sapato, que eu acho muito funcional. Ele nós colocamos num tom, num veludo mais escuro, tá? Quase um marrom para dar uma mudada nessa cor, essa paleta mais neutra, e ficou bem interessante. Ficou um quarto simples, mas extremamente leve, gostoso e funcional. Aqui nós temos o escritório. Um dos quartos, uma das suítes nós fizemos de escritório, porque nossa cliente ela trabalha muito de home office. Basicamente todos os elementos que estão aqui dentro ela já tinha, como por exemplo esse sofá-cama, que ela queria muito que continuasse, porque quando ela recebe visita, ela tem a possibilidade da pessoa dormir aqui, mas ao mesmo tempo não tinha como ser uma cama que ia atrapalhar a logística do dia a dia, da funcionalidade do trabalho. Então nós optamos por continuar com o sofá-cama, colocamos essas almofadas lindas do tecido da Entreposto para dar um detalhe a mais. Essa escrivaninha de família antiga que ela tem, que eu acho super bacana, nós mantivemos para trazer essa conexão com a história dela, que é realmente o lugar onde ela trabalha. Então assim, é um escritório prático, até por conta do tamanho do espaço, funcional, e que deu super certo para aproveitar basicamente tudo que ela já tinha, inclusive o quadro. Então é um espaço muito funcional. Então a funcionalidade, nesse caso, ele sobrepôs a estética. E esse é o quartinho da Bela. Basicamente aqui também todo o mobiliário nossa cliente já tinha. A filha dela já vai fazer 4 anos, daqui a pouco nem usando mais essa cama tá. Mas a solicitação dos nossos clientes foi realmente, nesse primeiro momento, usar tudo que ela tinha. Então essa cômoda ela já tinha, essas mesinhas ela já tinha, e depois, quando ela tiver maiorzinha, realmente fazer a finalização do projeto para esse quarto. Então nós fizemos a marcenaria, nós criamos esse painel com a iluminação indireta. Depois, claro, virão outros armários, virá uma bancada de estudo para ela, mas para esse primeiro momento, que é essa fase de transição de uma criança pequena, que logo ela já vai fazer 4 anos, aí o tempo passa rápido, daqui a pouco ela já tira essa cama. Então, para esse momento de transição que já está quase acabando, nós mantivemos o quarto, vem acompanhando ela já tem um tempo, e no segundo momento a gente vai fazer o quarto realmente de acordo com o projeto. E finalizando com chave de ouro, essa área externa maravilhosa. Literalmente um apartamento garden. Nós trouxemos o verde para dentro do apartamento. Então você tem uma visão maravilhosa desses ambientes integrados, dessas salas, usando uma vegetação. E aqui no caso, nós criamos essa floreira, essa grande floreira, porque como aqui é o primeiro andar, mas é o terceiro andar de apartamentos, mas é o terceiro andar, porque nós temos 2 andares de garagem. Então nós desenhamos essa floreira, ela foi içada aqui através de um caminhão muque e ficou incrível. Não, a visão dela de dentro da sala, ainda mais agora no finalzinho da tarde, o comecinho da noite, é incrível. Nós temos aqui um sistema de irrigação automático. Toda a vegetação, nós utilizamos uma vegetação
que vai dar um efeito mais denso. Ele foi plantado tem 2 meses, então agora que ele está pegando, desenvolvendo, mas a ideia é que fique um maciço mesmo, uma vegetação bem tropical, bem cara de floresta. Então nós temos vários tipos aqui. Uma das premissas foi usar vegetações que sejam de fácil manutenção, então ficou incrível. E claro, aqui o mobiliário de área externa, uma chaise, poltronas, uma mesa, um ombrelone para receber a família. Acho que ficou incrível. Aqui nós temos um espaço bem gostoso, um espaço que nossos clientes usam muito no fim da tarde. E olha só, que delícia! As imagens falam por si só. Então é isso, pessoal. Mais um projeto apresentado para vocês nos mínimos detalhes. Não deixem de nos acompanhar e curtir os nossos conteúdos. Até a próxima!